amigos leitores da Palavra do nosso Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, sala hoje de número 72 do nosso plano de 365 dias, onde estaremos nos reunindo aqui para a leitura com interpretação da palavra. Já dei aí o seu joinha, quem ainda não clicou, deixa eu clicar aqui no meu, aqui no retorno. Você pode colocar nos comentários de onde você está nos acompanhando. Inclusive, quem estiver assistindo a gravação em outro horário, coloque também nos comentários, deixe aí no espaço abaixo, de onde você nos assiste, seu nome, de onde você nos assiste, assim a gente vai se conhecendo ainda mais, tá? Estou vendo aqui que tem pessoas no ao vivo hoje, que normalmente acompanham no horário gravado, conseguiram estar conosco ao vivo, né? Que bacana. Assim a gente segue com a nossa leitura. Bom, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Ontem nós tivemos a visão panorâmica. Hoje eu coloco para vocês o PDF com toda a visão, né, do Evangelho de João. E também já lemos o capítulo 1. Então hoje nós vamos ler a partir do capítulo 2. Vamos fazer nossa oração e seguir com a leitura. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais um dia que estamos aqui reunidos. Senhor, que privilégio é todos os dias termos contato com a Tua Palavra. Quando já estamos vivendo um tempo onde irmãos como nós, que creem no Senhor, não podem ter acesso à palavra física e inclusive até nos aplicativos. Lugares no mundo onde existe uma certa fiscalização e se pessoas forem flagradas com o aplicativo da Bíblia no celular, são punidas. E nós temos a liberdade. Louvado seja o Teu nome. Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Sabemos que o tempo do fim se aproxima. Mas, enquanto temos a oportunidade e o privilégio, estamos aqui buscando o Senhor. Ainda podemos achá-lo nas Sagradas Escrituras. Então fale conosco, nos ensine a ler os textos, a interpretar os textos, a gravar, de maneira que sejamos uma carta viva. E quem sabe, se passarmos por um período de perseguição, onde não poderemos ter acesso à palavra, as Tuas palavras estarão em nosso coração, em nossa mente, gravadas em nosso coração e nossa mente, para que possamos também passar aos filhos dos filhos e às demais gerações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura de hoje. Hoje é o dia de número 72, João, capítulo 2. E no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. A gente percebe aqui na leitura desse texto que existia alguma ligação entre a mãe de Jesus e os noivos, a família do noivo. Você sabe que ninguém vai a um casamento se não for convidado, né? Não vai de penetra. E a gente percebe aqui na leitura do texto, interpretando o texto, que existia sim alguma ligação de Maria e os noivos, os familiares dos noivos, porque Jesus vai, por ser filho, Jesus leva também os seus amigos, e a gente vê que Maria, ela está envolvida com a festa, não apenas ali para participar como uma pessoa muito distante,
Tanto é que ela percebe a falta do vinho e ela quer ajudar. Ela quer ajudar, ela está envolvida com os bastidores, né, da festa, vamos dizer assim. Então ela fala para Jesus que acabou o vinho, temos um problema. Versículo 4. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Esse mulher que tenho eu contigo foi uma forma ali de vamos separar as coisas? Você é minha mãe, respeito. Agora, vamos separar as coisas? Quanto a realizar milagres, manifestar o poder, isso aí já não é com você. Mulher, que tenho eu contigo? Uma forma de, sabe, vamos separar as coisas aqui. Sou seu filho, de criação, mas nesse quesito aqui, eu sou Senhor, filho de Deus. Quando chegar a hora, eu faço o milagre. Aí a sua mãe, muito sábia. Primeiro, vamos continuar aqui na resposta de Jesus. Versículo 4. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos dividir as coisas. Mas a sua mãe, muito sábia, né? Versículo 5. Disse assim: sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Esse versículo aqui, eu vou até grifá-lo, você pode até grifar na sua Bíblia se você quiser. Por quê? Esse versículo aqui, ele é muito usado por uma religião que afirma que Maria é uma intercessora, que ela intercede por nós. Mas não é o que diz o texto. O texto é narrativo. O texto está relatando uma coisa que aconteceu e que a mãe de Jesus, uma mulher muito honrada, muito respeitada, temos, né, que respeitar a memória da Virgem Maria, ela disse: olha, tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Falou para os servos, com muita sabedoria, falou: ó, acabou o vinho, mas vai lá até Jesus, vai lá e faz o que ele falar. Não quer dizer que a gente deve pedir para a mãe que a mãe intercede por nós, como certa religião diz. E usam até esse versículo: fazei tudo o que ele vos disser. A mãe de Jesus disse. O texto só está narrando aqui um fato que aconteceu. Em momento algum da Bíblia, nós vamos ler que ela é uma intercessora, que ela pode interceder por nós. Os únicos intercessores que nós vemos muito claro no Novo Testamento é Jesus, que está intercedendo por nós, à destra do Pai, e o Espírito Santo, que intercede por nós, aqui na terra, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. É o que diz os textos, tá? Versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usada pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabia 2 ou 3 metradas. Isso significa, trazendo para os nossos dias, 39 litros. Então o texto está dizendo que tinha ali 6 talhas de pedra. Imagine aí baldes, para ficar mais fácil para o nosso entendimento. 6 baldes que cabiam 39 litros. Tambores, né? Balde cabe no máximo aí 10, tem alguns de 15 litros, 20 litros no máximo, um balde. Então tinha ali tipo tambores onde colocavam água para as purificações. Que purificações eram essas? Nós já lemos lá nos livros de Moisés, existiam leis que diziam que as pessoas, antes de entrar numa casa, tinham que lavar as mãos, tinham que se purificar e tal. Então, esses tambores, essas talhas, ficavam ali, próximo à entrada do local da festa, para as purificações. Então veja, que água que tinha ali? Água para as pessoas lavarem as mãos, se purificarem. Versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, completa. Já estavam usadas, já estava faltando um tanto. Enche de água até a borda, eles encheram. Versículo 7. E eles encheram até a borda. E ele lhes disse:
tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Então, Jesus manda encher e manda tirar a água e levar para o mestre-sala. E assim eles fizeram. E quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem, no princípio, apresenta o bom vinho. E quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. E esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então, aqui começa o relato, lembra que eu falei para vocês? Dos 8 sinais que João vai destacar no seu evangelho, no seu livro evangelístico. Então, aqui é o começo dos sinais, o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus realizou foi em Caná da Galileia, segundo aqui o relato de João. Água transformada em vinho. Versículo 12. Depois disto, ele desceu para Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos. E eles não ficaram ali por muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. A gente já leu isso nos outros evangelhos, já falei bastante sobre isso, mas vale a pena aqui lembrar e destacar que esse ato de Jesus foi para purificar o templo. Foi um ato para purificar aquilo que estava acontecendo de forma errada. Por quê? Realizar negócio no templo atrapalharia a adoração, que era o propósito do templo. O templo foi construído para que as pessoas fossem ali para adorar a Deus e não para ficar comprando mercadoria, trocando os animais pela moeda do templo. Eu já falei isso para vocês outro dia, que o templo não aceitava outro tipo de moeda, porque tinha moedas que tinha gravuras de homenagem a deuses pagãos e tal. Então tinha ali cambistas que ficavam trocando as moedas. Então trocavam as moedas com gravuras pagãs por moeda que era aceitável pelo templo. Eu já falei o nome dessa moeda em outro dia, está nos PDFs da leitura de outro testamento, de outro evangelho, e comprando animais. Então virou aquela coisa, né? Jesus falou, né? Covil de salteadores estavam ali fazendo da casa do Senhor um comércio, e Jesus desceu o chicote neles. Falou: não, a casa de meu pai não é casa de comércio. Versículo 17. E lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então responderam os judeus, dizendo-lhe: qual sinal tu nos mostra, vendo que tu fazes essas coisas? Como que os judeus falaram, como que você faz essas coisas aqui no templo? Qual sinal você nos mostra? Dá um sinal aí de que você realmente tem autoridade para fazer isso. E Jesus lhes respondeu dizendo: destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo de seu corpo. Então, eles não entenderam. Jesus falou por parábola: destrua o templo
que eu vou reconstruí-lo, eu vou reerguê-lo em 3 dias. Jesus estava falando do seu corpo, não daquele templo. Vocês estão querendo um sinal? Vocês estão querendo me destruir? Vocês estão querendo me impedir? Não tem problema. Destrua esse corpo e ele vai ser reerguido em 3 dias. Mas eles não entenderam nada, acharam que estava falando do templo físico, enfim. Versículo 22. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Versículo 23. Ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, ou seja, não dava confiança para eles, porque conhecia todos os homens e não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. O que esse texto está dizendo aqui? Desculpe. Que muitas pessoas passaram a crer em Jesus por causa dos milagres que ele fazia, mas Jesus nem deu confiança para esse tipo de gente. Sabe o tipo de pessoa que só crê por causa de milagre? Só vai até Jesus por causa de milagre? Jesus já sabia. Jesus já conhecia o que há no coração do homem, a intenção dos homens. Jesus já sabia o que havia nos homens. Então, ele não ficava admirado com multidões, sabe? Jesus nunca se importou com multidões. Pelo contrário, muitas vezes ele despedia as multidões. Falava, pode ir embora, vocês só estão aqui por causa do pão. Hoje em dia não é diferente. Nós vemos hoje muitas igrejas cheias, lotadas, estádios, ginásios, de pessoas que estão indo ali só por causa do pão. Abri um parênteses aqui. Aqui na minha cidade mesmo, a cidade vai receber a visita de um profeta. Se você sabe qual é, não coloca nos comentários não, tá? Não é o objetivo. É só para esclarecer. Aqui, a minha cidade, Aracaju, vai receber por esses dias um profeta. Isso está sendo divulgado em redes sociais. E onde esse profeta vai, tá lotando. Onde ele vai, tá lotando. E no anúncio diz que vai entregar a pulseirinha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma pulseira de couro com uma plaquinha escrito Salmo 23. Então esse profeta, ele consagrou essa pulseira e todos os lugares que ele vai, ele está entregando essa pulseirinha. Então as pessoas estão indo lá por quê? Aí isso você pode responder. Por que as pessoas estão indo? Onde ele vai, o profeta está anunciando. Eu vou lá, eu sou profeta, ele chama as pessoas de minhas ovelhas, vocês são as minhas ovelhas queridas e você vai estar debaixo da minha unção e eu vou entregar para você a pulseira do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos que usarem essa pulseira estarão debaixo da minha unção, são minhas ovelhas e vocês vão prosperar. Por que as pessoas estão indo nesses lugares? E onde ele vai, enche. Onde ele vai, fica lotado o lugar. Por que as pessoas estão indo? Coloque aí nos comentários aí o que você acha. Deixa eu pegar aqui uns 2 ou 3 para colocar na tela. Opinião de vocês. Janiele Vaz, por causa da pulseira. Quem mais? Alguém mais quer opinar? Não tem problema. Se não quiser, tá tudo certo, não tem problema. Deixa eu tirar os comentários, a gente segue com a leitura. Mas eu concordo com a opinião da Janiele. Estão indo por causa da pulseira. Estão indo ver o profeta. Estão indo pela promessa que está sendo feita. E aí quando você assiste a mensagem do profeta, a mensagem é uma massagem. É para massagear o ouvinte. É para liberar palavras antropocêntricas, ou seja, só sobre homem. Não é de confronto, não é de arrependimento. Não é o evangelho que regenera o pecador. Vai dar tudo certo, onde você for, onde você colocar a mão, vai abrir porta, isso, aquilo outro. Onde você for com essa pulseira, isso é prática de idolatria.
Não tem texto bíblico que aprove isso. Isso é ferir a soberania de Deus, porque Ele é o soberano. Não é uma fita amarrada no braço que fará com que Ele me abençoe. Então, Jesus já sabia disso. Jesus, o texto aqui está dizendo que Jesus não dava confiança para a multidão, porque já sabia. Olha aí na tela, acompanha essa bolinha aqui, ó. Olha só, ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os milagres que ele fazia, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Creram por causa dos milagres que ele fazia. Faz parte. Às vezes um milagre, um sinal é uma porta de entrada para o evangelho, uma forma de Jesus atrair as pessoas. Porém, isso não converte ninguém. Não quer dizer que a pessoa viveu um milagre que ela é convertida. Bom, vamos para o capítulo 3. Capítulo 3. Mais pessoas comentaram aí, né? Que demorou um pouquinho entrar o comentário de vocês. Mas é isso. Capítulo 3. Um texto muito importante aqui que fala sobre o novo nascimento. Muito importante esse texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. E este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, nós sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então veja, gente, mais uma vez o texto mostrando que as pessoas só acreditavam por causa dos milagres. Veja que um mestre dos fariseus, um governante dos judeus, um homem fariseu, vai até Jesus e fala: olha, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus por causa dos milagres. Porque ninguém pode fazer tanto milagre que você está fazendo se não for de Deus. Então, esse é um conceito errado que está impregnado na raça humana. Jesus já sabia que as multidões eram assim. Esse fariseu aqui, olha, eu estou vendo Deus na sua vida por causa dos milagres. Então é isso. As pessoas acreditam que os lugares que estão cheios de onde acontece milagre, aquele lugar é de Deus só por causa dos milagres. E veja o que Jesus vai falar aqui, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Parece que desconversou, mas não. Jesus está falando assim, olhe para a tela, olhe para cá, por favor. Jesus está dizendo assim: você quer saber a verdade? Você está dizendo que porque você viu milagre, eu sou de Deus, né? Mas você quer saber a verdade? Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa coisa aí de só crer por causa de milagre, só crer por causa de sinal, é coisa da natureza humana. Quer ver Deus mesmo? Você quer ver o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. Você vai ter que matar a velha natureza, esses velhos costumes, essa mania feia de só crer se ver milagre. Você vai ter que nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada e disse, versículo 4. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer de novo? Como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Homem natural, né? O homem natural não entende as coisas do Espírito, não estava entendendo nada. Versículo 5. E Jesus respondeu: na verdade te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus primeiro fala do novo nascimento. Você tem que nascer de novo. O homem não entende o que é o novo nascimento. E Jesus explica. Tem que nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água e do Espírito? Nascer da água é nascer da palavra, nascer do ensino. Crer no ensino que Jesus estava trazendo. Nascer da água representa sepultamento da velha criatura, batismo.
E nascer do Espírito é ter a revelação do Espírito. Não só a leitura do texto, mas a revelação chegar ao coração. Porque o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, porque tem o Espírito, ele lê, compreende, entende e pratica. Falando nisso, eu acabei de realizar uma série de 3 mensagens expositivas sobre como entender as coisas do Espírito. Porque existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Eu preguei em 3 domingos. Um domingo eu falei sobre o homem natural, no outro domingo eu falei sobre o homem espiritual e ontem eu falei sobre o homem carnal. Essas 3 pregações expositivas estão no meu canal do YouTube. Depois eu vou colocar lá na plataforma Renovação da Mente, que fica mais fácil. Mas se você quiser, vai no YouTube, pesquisa, você vai encontrar as minhas 3 últimas pregações explicando isso aqui. Por que o homem natural não entende? Assim como Nicodemos não estava entendendo que é um homem natural. É preciso ser um homem espiritual, ter a revelação do Espírito. Jesus falou, você quer ver o reino? Então tem que nascer da água e do Espírito. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser essas coisas? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, Jesus está falando de si mesmo, que a missão dele iniciou-se no Pai, ele é o Filho, ninguém subiu ao céu, ninguém sabe tanto das coisas de Deus como o Filho, porque esteve lá e de lá desceu. Mas para que as pessoas crescem que ele era o Filho, Jesus vai explicar aqui por que ele estava realizando milagres. Olha só, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus está falando assim, ó, assim como Moisés, ele teve que levantar a serpente no meio do deserto, lembra que o cajado de Moisés se transformou em serpente para que as pessoas crescem? Moisés perguntou para Deus assim, como que as pessoas darão crédito ao que eu vou estar falando? Aí Deus falou, o que você tem na mão, Moisés? Lembra que nós já lemos isso em Êxodo? Moisés falou, tem uma vara, um cajado, joga no chão, agora pega. Então jogou no chão, se tornou em serpente, agora pega, voltou a ser. Então esses sinais estavam mostrando para Faraó e para as pessoas que Moisés tinha autoridade. Jesus está dizendo, da mesma forma o Filho do Homem vai fazer muitos sinais, mas também vai ser levantado. Estava falando sobre o tipo de morte que Jesus ia ter, que era pendurado em um madeiro, para que todo aquele que cresce nele tivesse a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. Isso aqui tem uma profundidade, vou fazer um breve comentário com você. Não é o objetivo dessa leitura. A leitura é leitura com interpretação do texto, tá? Por isso que eu não me aprofundo muito. Mas veja, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a profundidade está no seguinte: toda a humanidade já está condenada. Já nascemos condenados.
Somos pecadores condenados ao inferno. Somos pecadores condenados por causa da nossa raiz, o caminho de Adão e Eva que chega até nós. A humanidade está condenada por causa do pecado. Quem se salva? Os poucos que se salvam, os que creem. Quem não crê já está condenado. Esquece, já está condenado. Isso aqui é muito profundo, muito profundo. E a condenação é essa, versículo 19. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. A luz veio ao mundo desde o princípio. Disse Deus, haja luz. Mas os homens, Adão e Eva, preferiram as obras das trevas, do oculto, do segredinho, a serpente. Sereis como deuses. Come do fruto que você vai ver outras coisas. Mas tudo já estava revelado à luz. O que mais eles queriam ver? E essa mesma questão acontece com a vinda de Jesus, que é a luz do mundo. Mas ao invés do seu ensino, preferiram as obras das trevas. O que eles conversavam em oculto, nas trevas, no escondidinho, o pecado. Seus atos eram maus. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Após essas coisas, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. E João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E eles vinham e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então, ele ainda estava batizando porque ele ainda não tinha sido preso. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Que questão é essa? Por que se levantou essa questão? Vamos interpretar o texto. Acerca da purificação. Que purificação é essa? Vamos interpretar os textos. O que está acontecendo antes e o que acontece depois? O que está acontecendo antes do versículo 25? Batismo. Jesus batizava, João também batizava. Aí alguns se levantaram perguntando sobre a purificação. Na sequência. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, chamando João de mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos os homens vão até ele. Então, qual é a questão aqui? Que purificação é essa? Os batismos. Antes do versículo 25, depois do versículo 25, está falando de batismo, de purificações. Então, levantou-se uma questão sobre batismo. Qual é a questão? Foram falar para João que Jesus estava batizando. Aquele que você deu testemunho, ele também está batizando. E um monte de gente está indo lá. Meio que um ciúminho surgiu aqui, né? Porque João é o que estava batizando. Aí, João, só porque você falou dele, você deu testemunho dele, agora tem um monte de gente indo lá ser batizado por ele. Ser humano e seus conflitos. Aí João respondeu assim, ó, versículo 27. João responde e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada... Só um minutinho, desculpa. Desculpa, espirrei aqui. Aí João falou assim, ó, versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas um amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Foram lá falar, foram provocar ciúmes em João. João falou assim,
Não, ele recebeu essa autoridade do céu. Ele é o noivo. A noiva é para ele. Eu só sou amigo do noivo e eu me alegro com o noivo. Importa é que ele cresça e eu diminua. Eu não tenho ciúme, eu não tenho um pingo de inveja quando algumas pessoas recebem a autoridade do céu, pregadores, renomados, honrados, têm milhões de seguidores. Nenhuma. Importa é que Jesus cresça na vida deles e eu diminua também. Agora, eu defendo o evangelho. Eu uso a apologética quando eu vejo que tem coisa errada ali. Agora, caso contrário, jamais. Que Jesus cresça e a gente diminua. É isso aí, a Paty Paragano colocou ali, maturidade espiritual. João era maduro espiritualmente. João entendeu a coisa, né? João entendeu. Esse negócio de briga, de rixa, de ciúmes entre denominações, isso é carnalidade. Inclusive eu falei na pregação sobre como entender as coisas de Deus. Está lá no YouTube. Quem quiser, você pode pesquisar lá. Versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que está na terra é da terra. E fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E o que ele tem visto e ouvido, isso ele testifica. E nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que tem recebido o seu testemunho estabeleceu o seu selo que de Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, o que João está falando aqui? Que Jesus não recebeu o Espírito por medida, não foi uma medida. Jesus recebeu de Deus a plenitude, toda a plenitude de Deus se revelou em Jesus. O Pai ama o Filho e tem dado a ele todas as coisas, versículo 35. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, a ira de Deus já está sobre a humanidade, permanece sobre a humanidade, enquanto as pessoas não crerem em Jesus. Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, embora o próprio Jesus não tinha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. Quando Jesus ficou sabendo que aquela notícia estava se espalhando e chegou aos fariseus, Jesus falou, deixa eu já sair daqui. Jesus sabia que ia começar a perseguição, né? Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta, por volta de meio-dia. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então, disse-lhe a mulher samaritana, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. O que está acontecendo aqui? Samaria era uma cidade onde viviam um povo misturado com o povo judeu. Tinha uma mistura ali de raças. E os judeus, eles consideravam os samaritanos como que eles estavam em um estado contínuo de impureza, por causa dessa mistura de sangue.
Após o exílio babilônico, o povo judeu preservou, né, a ordem de Deus. Lembra que nós lemos lá que Deus deu a ordem para não se misturarem com outros povos? Nós lemos lá em Êxodo: não deem as suas filhas em casamento, não tomem as filhas de outros povos em casamento. Lembra disso? Porque tem uma promessa para Abraão e a sua descendência. O que aconteceu? Depois do ataque babilônico, a gente vai ler isso junto ainda, uma quantidade de pessoas, judeus, fugiram. Uns foram levados exilados, outros mortos e outros fugiram. Esses que fugiram misturaram sangue, casaram com outros povos. Depois que o povo voltou da Babilônia para Jerusalém, para repovoar Jerusalém, reconstruir o templo, aqueles que fugiram e misturaram o sangue quiseram voltar. Mas nesse retorno, os judeus puros sangue não aceitaram. Falaram: não, vocês misturaram as raças. Vocês agora é um outro povo. A gente não vai aceitar vocês em Jerusalém. Então, eles passaram a viver em outro território, nas terras de Samaria. Então, eles eram considerados pelos judeus como um povo impuro. Eles não se davam. Existia um preconceito. Serviam ao mesmo Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. O mesmo Deus. Serviam o mesmo Deus. Porém, os judeus puros tinham preconceito e não se misturavam com os judeus samaritanos. Aquela mistura de povos. Qualquer semelhança com o que acontece hoje entre as denominações não é mera coincidência. É a humanidade, é a carne. Jesus respondeu, versículo 10, e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus gados, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Não entendeu nada, né? Achou que realmente era uma água física. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. Dá uma pausa aqui. A mulher não estava acreditando no que Jesus estava falando, não estava entendendo nada sobre a água viva. Aí Jesus faz uma revelação sobre a vida íntima dela. Chama seu marido. A mulher: não tem marido. E ele falou: você já teve 5, e esse que você está agora não é marido, ou seja, é um amante. Você tem um caso. Você acha que ninguém sabe, mas eu sei. Aí a mulher falou: então vejo que tu és um profeta. Porque Jesus falou ali algo que ninguém sabia, algo particular da vida dela, né? Versículo 20. Aí ela aproveitou a oportunidade para resolver um conflito, uma confusão que acontecia naquele tempo. Veja o que ela falou, versículo 20. Nossos pais, quem eram os pais? Abraão, Isaac, Jacó, ela citou. Você é maior do que Jacó, nosso pai que deixou esse poço? Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Por que vós dizeis? Não é que Jesus não disse que era para adorar em Jerusalém, mas Jesus era judeu. Então, os judeus adoravam em Jerusalém, porque lá tinha um templo. Os samaritanos não podiam entrar em Jerusalém, eles não se davam. Então, os samaritanos adoravam no monte. Então, a mulher falou o seguinte: olha, nossos pais adoravam no monte. Os judeus, vocês dizem que é no templo que tem que adorar, buscar a Deus, encontrar a Deus, falar com Deus, servir a Deus.
Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deixa eu te falar uma coisa. A adoração no monte, em que ela se refere aqui no versículo 20, é em obediência ao pacto que Deus fez com Moisés. Lembra que nós lemos lá em Deuteronômio? Eu vou mandar para vocês isso no PDF. Deuteronômio capítulo 11. Deus chama o povo e faz um pacto e fala: é nesse monte que vocês vão me adorar. No Monte Gerizim ele pronunciou as bênçãos. Moisés ordenou no capítulo 27 de Deuteronômio que construísse ali um altar. Depois dele, Abraão e Jacó também construíram altares ali próximos, né, àquela região. Então, os pais que ela fala aqui, Moisés, Abraão, Jacó, adoravam nos montes. A mulher está confusa. E agora? É no monte? É no templo? Onde que eu tenho que ir para encontrar com Deus? Que lugar é mais abençoado? Jesus falou assim: mulher, nem no monte nem no templo. Chegou a hora em que vocês vão adorar o Pai em espírito. Quer ver? Vamos continuar aqui, ó, versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus falando de si ainda. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Gente, para um pouquinho, olha aqui para a tela, por favor. Para um pouquinho. Aqui está resolvida essa confusão que existe até os dias de hoje. Naquele tempo a confusão era: vamos adorar no monte ou no templo? Qual lugar é melhor? Onde Deus está? Onde a minha oração vai ser ouvida? Eu preciso subir um monte ou preciso ir no templo? Jesus acaba com a confusão e fala: mulher, nem no monte nem no templo. É em espírito. Deus é espírito. Chegou a hora que vai ser assim. Meus irmãos, eu não tenho nada contra a pessoa subir a um monte para fazer uma oração. Nada contra. Ir para um lugar reservado, mais silêncio, tranquilo, eu já fui. Mas não significa dizer que lá existe um cosmos. Lá eu estou mais perto de Deus. Eu vou subir um monte. Eu estou aqui no monte. O profeta vai lá. Eu estou aqui no monte, ó. Aqui no monte eu estou consagrando isso, eu estou consagrando aquilo. Ou se não viaja, vai lá para Jerusalém. Eu estou aqui em Jerusalém, na Terra Santa. Eu estou aqui no templo, eu estou aqui diante da mesquita, do cenáculo, no Monte das Oliveiras, porque aqui eu vou levar para você aí no Brasil a fita ungida, o sal, o óleo, a água, isso. Jesus acabou com essa confusão. Não faz diferença nenhuma você orar no monte, no templo, na sua casa, no seu quarto, no seu carro, debaixo da água, debaixo da cama. Não faz diferença nenhuma. Deus está onde tem alguém o adorando em espírito e em verdade. Deus está aqui agora com a gente, nessa sala virtual, que nós estamos aqui em espírito, nós estamos falando sobre Ele. Só que essa verdade acaba com o comércio religioso, os shoppings da fé, a glória que dão a homens. Se eu quisesse encher um culto na igreja que eu ministro, atraindo essas pessoas, eu ia subir um monte aqui, ia fazer um vídeo. Olha, eu estou aqui no monte consagrando isso. Domingo, eu vou entregar domingo para quem for. Você vai receber a fita consagrada no monte. Aí tem um monte de gente que acredita nessas coisas. Bom, meu compromisso com essa leitura, eu falei desde o início do ano, é não ter amarras institucionais. Desculpa se fere a instituição que você segue. Me desculpa, mas é Bíblia, tá? É Bíblia. Nada contra quem quiser viajar para Jerusalém. Um dia eu quero que Deus me leve para lá. Eu quero conhecer essa cidade maravilhosa, mas eu não vou trazer nada de lá. A não ser uma lembrancinha, um chaveirinho, alguma coisa para algum amigo. Não vou trazer o pó de lá, não vou trazer a água de lá, não vou trazer óleo, não vou trazer nada de lá. Nada.
Não vou idolatrar a terra, o lugar. Porque Jesus acabou com essa confusão aqui. Não preciso viajar até um templo. Eu não preciso fazer uma romaria a uma cidade da padroeira. Eu não preciso subir monte para encontrar Deus. Eu não preciso. E isso é o que diz a Bíblia. A confusão acaba aqui. Vamos seguir com a leitura. Então Deus é espírito, né? E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Versículo 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: O que tu procuras? Ou por que tu falas com ela? A mulher então deixou o cântaro e foi no seu caminho da cidade e disse aos homens: Vinde e vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, os seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: Mestre, come. Mestre, come. Mas ele lhes disse: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: Acaso algum homem lhe trouxe algo para comer? De comer? Jesus disse-lhe: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda há 4 meses então virá a colheita? Preste atenção nisso aqui, ó. Jesus está parafraseando. Não dizeis vós: Ainda há 4 meses e então virá a colheita? Eis que vos digo: levantai os olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Na linguagem da agricultura, a gente sabe que existe um espaço de tempo entre a semeadura e a colheita. Jesus está dizendo: olha, observa o campo. Daqui uns 4 meses já dá para colher, não é isso? Não tem um tempo entre a semeadura e a colheita? Jesus está dizendo: assim acontece com a obra de Deus. Tem um tempo entre a semeadura, que é a pregação, e a colheita, que é a conversão. Jesus está dizendo para eles o seguinte, olha só que interessante. E o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente regozijar, se alegrar. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros homens trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Então Jesus está falando o seguinte aqui, ó. Tem o tempo da semeadura e o tempo da colheita. Uns pregam, outros colhem, que é a conversão. Aí Jesus está falando, ó, eu estou enviando vocês para colher o resultado do que os outros plantaram. Quem são os outros que plantaram? Todos os profetas, até João, lançaram a semente, lançaram a palavra. Jesus está dizendo que a vinda dele é um tempo de colheita, onde os discípulos iam começar a colher os frutos de pessoas que iam ser convertidas. Olha só, versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou. A palavra que a mulher testificou, ela disse: ele me disse tudo que eu tenho feito. Assim então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ora, após 2 dias ele partiu de lá e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, quando ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles foram à festa. Assim Jesus veio novamente a Caná da Galiléia, onde ele da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à morte, quase morrendo.
Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. O nobre disse-lhe: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai pelo teu caminho, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi em seu caminho. Então veja, Jesus já estava aqui mostrando o seguinte, agora eu que vou parafrasear, vou pedir uma licença aqui para o texto. Eu estou cansado desse negócio das pessoas virem até mim só querendo sinais e milagres. Seu filho está quase morrendo, mas se você não vê sinal, você não vai crer. E o homem falou: não, eu creio, vamos. Aí Jesus disse assim: então faz o seguinte, vai. Eu não vou com você não, mas vai que o teu filho vai ficar curado. O homem creu. O homem creu apenas na palavra, sem ver sinal nem nada. O homem creu. Aqui começa a se manifestar realmente uma fé pura e genuína, né? Versículo 51. E quando ele descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe contaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora ele começara a melhorar, e disseram-lhe: ontem, à 7ª a febre o deixou. Assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez quando ele ia da Judéia para a Galileia. Bom, a gente para por aqui. Amanhã a gente continua. Um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser.